Ok, nós vamos iniciar a nossa palestra, cujo tema é a síndrome metabólica. O que quer dizer síndrome? Síndrome é diferente da palavra doença. Síndrome é um punhado de sinais e sintomas, e doença é algo específico. Eu vou me referir, por exemplo, à doença diabetes, por exemplo. Diabetes é uma falência do pâncreas, então é especificamente no pâncreas. Quando eu falo síndrome, por exemplo, síndrome de Down, né? O que é síndrome de Down? Dr. Down foi um professor de medicina que disse que aquela alteração quando nasce a trissomia do 21, do cromossomo 21, não é uma doença, é uma síndrome, é uma série de sinais e sintomas que a pessoa que nasce com, antigamente chamava mongolismo, não pensava que era uma doença. E ele provou que não é uma doença, é uma síndrome. Então, síndrome, quando nós falamos, são vários sinais e sintomas. Nós vamos falar hoje da síndrome metabólica. Vamos definir também o que é metabolismo. Metabolismo é a transformação do alimento que você come em nutriente que vai para o fígado, certo? Então, todo esse caminho chama-se metabolismo. É a transformação daquilo que você come em nutrientes que vai até o fígado. Ele tem que chegar até o fígado, para depois fazer a redistribuição. O fígado, a cada 2 horas, ele faz uma distribuição dos nutrientes, dos fios do cabelo até o dedão do pé, pegando as glândulas, os órgãos, todos os órgãos, a pele, os músculos, etc. Então, o metabolismo é um assunto muito importante, porque é justamente a transformação daquilo que você come. Só que existem alterações genéticas que prejudicam esse metabolismo. Então é justamente isso que nós vamos falar, a síndrome metabólica. Síndrome, então, é uma série de sinais e sintomas que alteram o metabolismo e não deixa o nutriente chegar até o fígado. Ok? Então nós vamos estudar isso para vocês perceberem que nós podemos fazer muito pela pessoa que tem a síndrome. Então, síndrome metabólica é a transformação. Quando então você ingere um alimento, ele desce o esôfago, chega até o estômago, aqui na boca ele já recebe a saliva, que é muito rica em enzimas, que são os fermentos digestivos, principalmente as amilases. Amilases é justamente a enzima que quebra o amido. O amido é a parte, vamos dizer, de carboidratos que nós sul-americanos e latino-americanos comemos muito. Seria o arroz, o feijão, desculpa, o trigo, o pão, a batata, né, o macarrão, etc. Então, a amilase, ela quebra já o amido na boca, desde que você mastigue convenientemente, produza bastante saliva, porque nós temos 2 glândulas chamadas parótidas, e elas têm um caninho que vai até aqui e solta a saliva quando você faz esse movimento da articulação temporomandibular, chamada ATM. Então a saliva indo para a sua boca, ela misturaria então com o alimento que você está mastigando, que essa mastigação seja mais de 20 vezes sempre, nunca menos. O ideal hoje, os cientistas já definiram que o ideal são 80 vezes por garfada. Parece um absurdo, mas isso foi provado, que se você não mastigar bastante, essas partículas não atravessam depois o intestino delgado, que nós temos orifícios aqui que são aspirados esses nutrientes para levar para o fígado. Se você não mastigar convenientemente, ele não atravessa essa parede das chamadas microvilosidades e vai tudo então embora para o vaso sanitário. Então a mastigação é um dos itens muito importantes. Outra coisa, a língua, ela tem uma comunicação com o estômago de informação. Então a língua, pelas papilas, né, de sensibilidade, elas mostram para o estômago, avisam o estômago qual é o tipo de alimento que você está comendo naquela hora. Então isso é muito importante também a gente não misturar, porque se você
dá a notícia da sua língua para o estômago que você está comendo uma coisa salgada, de repente você bota uma coisa doce, muda completamente o esquema do estômago. Ou se você está comendo uma salada e depois bota uma proteína, é completamente diferente a enzima que produz no estômago. Então por isso que a gente deve separar salada crua, depois os legumes cozidos, depois a proteína e finalmente os carboidratos. Numa sequência que demoraria de um intervalo para uma etapa para outra de uns 10, 15 minutos. Então seu almoço não demoraria menos que 1 hora, que é o que a lei, né, Getúlio Vargas fez em 1943, que nós temos direito de 1 a 2 horas para a refeição. Enfim, você separando tudo isso, o estômago ele vai amassando. O estômago é um órgão com musculatura muito grossa, ele consegue amassar, e com isso ele também reconhece na beirada dele, por dentro, nós temos como se fossem minas de enzimas, diferentes uma da outra, que justamente depende do teor do alimento para ela ser ativada. Então ele vai ativando, ele vai apertando, isso aí demora alguns minutos, às vezes 10, 15, né? Às vezes se você é uma coisa muito indigesta, ou que você não mastigou, ele vai demorar mais tempo. Agora, se você mastigou bem e conseguiu separar, falou, ó, é isso aqui que eu quero que você dá uma amassada, e não ficar misturando coisas, é rapidinho. Então ele amassa aqui, abre essa portinha, porque aqui tem uma outra portinha do esôfago, né? Nós chamamos de cárdia, que são válvulas esfincterianas. Aqui é o piloro e aqui é o duodeno, onde nós temos dois órgãos importantes. A vesícula biliar, que vai soltando o quê? O fel, a bile, que vai quebrando a gordura. Então, se você tem um problema na vesícula ou não tem vesícula, essa quebra de gordura vai ficando prejudicada. O que vai acontecer? Vai aumentar o seu triglicerídeos, vai aumentar seu colesterol, se a vesícula não quebrar a gordura que está passando por aqui. Assim também como o pâncreas. O pâncreas, ele elimina dentro do sangue a insulina, mas também elimina para dentro do intestino enzimas digestivos, fermentos digestivos. E ele é muito sensível. Então, por isso que a gente fala, não coma nada salgado e depois doce. Porque senão você dá 2 notícias ao mesmo tempo, ele fica meio apavorado e vai se cansando. Na hora que ele cansa, ele pifa e vem o diabetes. Certo? Então misturar sal com doce não é bom, principalmente por causa do pâncreas. Enfim, aqui vai descendo o seu bolo alimentar. Então, repetindo, recebeu a saliva, recebeu as enzimas do estômago, o esôfago não tem nada, apenas um tubo. Recebeu as enzimas do estômago, recebeu o fel, que é fortíssimo, ele é violento, ele quebra a gordura mesmo, e o pâncreas também, enzimas digestivos. E esse bolo alimentar ele vai descendo, apertando num movimento chamado peristáltico. Ele tem o objetivo de levar para baixo o bolo alimentar, mas para poder passar essa partícula que você mastigou tão bem, o estômago fez o seu papel, a vesícula, o pâncreas, para passar para fora da tripa. Então o alimento ele sai para fora da tripa. Só que aqui, onde tem as microvilosidades, tem vasos sanguíneos. Então eles aspiram esses nutrientes, que tem que ser menor do que isso aqui, porque se for maior, não aspira, não tem como passar. Então eles aspiram e jogam todos esses nutrientes para onde? Para o fígado, certo? Nós temos 2 lobos no fígado, tem o lobo direito e o lobo esquerdo, que o fígado é o que administra a vida, né? Liver significa aquele que dá a vida. Então em inglês, liver é aquele que dá a vida, to live, viver. Então o fígado, ele começa a armazenar todos os nutrientes que você vai aspirando aqui e leva até o fígado. Então você tem que ter um fígado muito bem funcionando, com todos os nutrientes que seu corpo precisa. E ele vai armazenando, desde que entra por esse buraco, né? Porque se não entrar coisa boa aqui, não tem como ele transformar. A não ser um detalhe que o nosso Criador, arquiteto desse universo fez: energia vital.